Olá, olá, boa noite a todos vocês nesse encontro semanal, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, o nosso momento Biofísica. Eu, Dr. Davi Rodrigues, Dr. Francisco Viana, sempre nós temos convidados, a doutora Zayka Capita e assim por diante. Sejam muito bem-vindos na live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a depressão e a ansiedade e o que nós podemos utilizar em relação à biofísica, em relação aos produtos Meriactive com isso. Gente, o que a gente vem observando? A quantidade de pessoas que estão tendo alterações mentais, alterações cerebrais é enorme. Isso está levando uma população deprimida, uma população ansiosa, tá? Na segunda-feira, infelizmente, assim, para a gente conseguir determinar ou diagnosticar que uma pessoa está ansiosa, que está deprimida, na maioria das vezes a gente tem que conviver com a pessoa ou ela nos procurar falando sobre as suas queixas, né? Mas na segunda-feira a gente teve, né, a minha família, a gente passou por um processo muito ruim, né, de ver uma pessoa com depressão próxima da gente tirar a própria vida, tá certo? E vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que está nesse nível, tá? E aí nós temos uma possibilidade muito grande de poder atuar, de poder ajudar as pessoas para reequilibrar esse equilíbrio, essa questão energética, espírito, mente e corpo, certo? Com isso a gente pode estar ajudando as pessoas nesse momento que vê que é um momento de transição difícil para a humanidade e, enfim, as pessoas estão realmente com mais desequilíbrio mental, né? Eu acho que vocês conseguem perceber isso, tá bom? Vou chamar agora o Dr. Francisco Viana, que está conosco todas as semanas nessa quinta-feira maravilhosa, no nosso momento biofísico. Vocês estão percebendo que a população, de certa forma, está com mais desequilíbrios mentais? Vocês já observaram isso? Comenta aqui. Opa, doutor Francisco! Boa noite! Com frio e tudo! Dia dos namorados! Dia dos namorados! Já, né? Aquela cutucação faceira. Exato. Doutor Francisco, esfriou tanto, eu não sei se foi uma frente fria úmida, que em junho, né? Nós estamos em 12 de junho, está chovendo em Brasília. Coisa inédita, né? É um período de seca aqui, não chove. Hoje choveu. Referente aí a essa frente fria, deve ser úmida, não é possível. Então, e o resto tudo bem aí? Você tá bonitão. Opa! É dia dos namorados, né? Tá coradinho, isso que é coradinho. Bom, pô. Hoje nós estamos com um tema muito interessante, né? Muito bacana, muito bacana. E a depressão e a ansiedade, não é verdade? Exato. Qual que é a sua experiência aí com a depressão, Davi? Conta pra gente. Então, eu estava falando aqui com as pessoas o quanto que as pessoas estão deprimidas e ansiosas. O quanto, né? A gente pensa, né, nas questões políticas, nas questões sociais, mas isso tem muito a ver com o que está dentro do corpo, né? A questão eletromagnética, os tóxicos que nós estamos em contato todos os dias. Mas eu venho percebendo, doutor Francisco, que realmente as pessoas estão com muitas alterações mentais. Principalmente depois da pandemia, né? E depois da picadinha. Exato. Isso aumentou muito, na verdade? Aumentou demais, né? Eu vou te contar um negócio. Você falou que é bom a gente contar algumas historinhas, né? Então, hoje à tarde, depois das 17 horas, eu tive um período que eu consegui ver um filme que eu queria ver já há muito tempo, um filme mexicano, de dois cientistas que saíram dos anos 60 e foram para
ano 2025. Eles tinham uma máquina do tempo. O que aconteceu? Eles chegaram aqui no ano 2025, as pessoas mudaram, a relação pessoal mudou, a credibilidade daquilo que eles falavam mudou, né? E eles ficaram assim apreensivos, né? O que é que mudou, então, dos anos 60 para os anos 2025? Nós estamos falando de 50 anos atrás, né? Tudo mudou. E o ser humano está cada vez mais sob muita pressão. Pressão social, pressão toxicológica, pressão ambiental e, fundamentalmente, pressão emocional. Então, você que está em Brasília, Brasília é uma cidade interessante, porque Brasília é o espelho do Brasil, né? É o espelho do Brasil. Então, a gente vê que essas pessoas que têm essa pressão emocional hoje, né? E elas não sabem de onde vem. Então, elas estão deprimidas, elas estão ansiosas, né? Como é que a gente pode ajudar com o conhecimento que a gente tem, né? Dos tratamentos que a gente faz e dos bem-active infocêutico que a gente aconselha, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente viu que dependendo do tipo de ansiedade que você tem uma causa primária que desencadeou, ou seja, agora ou há muito tempo, essa ansiedade, consequentemente, sintomas de depressão. Então, supor que você passou uma raiva violenta, né? Raiva a gente sabe, fígado e vesícula biliar. Depois dessa raiva violenta, você começa a se sentir mais fraco, menos apto a pensar de forma coerente. Então, o que a gente recomenda? Bem-active físico, fígado e vesícula biliar. Ou você passou o medo de morrer na pandemia, o medo que o seu filho morresse, que a sua família estivesse contaminada. Isso pega a bexiga e os rins. Tá? Então, bem-active, bexiga e rins. Mas, fundamentalmente, aquilo que controla tudo é a nossa pineal. Você sabe muito bem que a pineal, a epífise, né, é aquilo que dá para você uma tranquilidade existencial, para você, vamos dizer assim, confiar no mundo, confiar naquilo que está acontecendo, trazer para você o bem-estar, bem-active, epífise. Não é? Então, veja bem, na realidade, nós não queremos curar toda a depressão, toda a ansiedade, mas nós queremos ajudar que a pessoa tenha, através da sua própria consciência, uma maneira melhor de pensar. Depois você falou muito bem das toxinas, dos problemas. A pessoa está intoxicada, não é? Todo dia ela tem um tóxico a mais. Durante todos esses anos, ela foi adquirindo essas toxinas que foram impregnando o seu corpo, né? E a família vem, né, com aquelas toxinas hereditárias. O que a gente fala? Vamos limpar essas toxinas. Detox 1, Detox 2, Detox 3, para a gente dar pelo menos uma clareza mental. Mas se você está... Hoje vem um paciente, Davi, interessante, ela veio até de Brasília, você deve conhecer, depois eu te falo quem é. Eu sei quem é. Espetacular. E ela está aqui fazendo um curso de astrologia ayurvédica, não é? E a gente conversou muito, já tínhamos conversado antes. E o que ela me falou? Falou, doutor, quando eu fiquei estressado, eu estava morando fora do Brasil, a minha mente estava como se fosse uma névoa. Olha só. E aí eu entrei com falta de energia, com depressão, sem saber o que eu poderia fazer, né? Nós prescrevemos para ela vaso-governador, epífise e fígado. Com isso, nesse período de 4 a 5 meses, ela foi repetindo. Hoje ela está muito bem. Então, veja bem, a causa da depressão, ela pode ser externa, por fatores emocionais, sociais, ou outros fatores que a gente não consegue identificar, ou interna,
com a sua própria deficiência. Não é verdade? Nós temos várias deficiências. Nós temos que trabalhar com elas, né, Davi? Às vezes a gente tem coisas que nos afetam, né, profundamente, mas a gente não pode perder o senso, né, o senso crítico, porque nós somos médicos, você sabe muito bem. Aliás, o médico é aquele único que dá o atestado de óbito. E você já deu muitos atestados de óbito, você sabe como é. Os outros terapeutas, felizmente, nos ajudam, os dentistas, as pessoas da saúde, mas o médico, na realidade, é aquele que, quando a coisa pega, ele dá o atestado de óbito. Mas nós não queremos dar atestado de óbito às pessoas que suicidam-se, né? Com depressões gravíssimas, né? Essas depressões que tiram a pessoa do sério, né? Que ficam no escuro, né? No acontecimento da escuridão, não é? Falta de luz. O que é que a gente fala? Meliactive, epífise e vasogovernador. Para que a mente esclareça, torne-se luminosa, não é? Então, a depressão, na realidade, ela é uma falta do sentido de ser interior e uma falta do sentido de estar, da comunicação exterior. Não é? Muitas pessoas, a gente recebe, estão tomando medicamentos psiquiátricos antidepressivos. Nós não tiramos de uma forma abrupta esses medicamentos. Nós mantemos, né, como médicos, como terapeutas, como profissionais da área de saúde, até que a pessoa, através da desintoxicação, através da vivificação energética, pode ser o ozônio, o hidrogênio, outras técnicas, né, alcalinização, tudo isso traga para a pessoa um modus operandi metabólico mais condicionado e, pouco a pouco, nós vamos introduzindo não só os Meliactive, mas também os suplementos necessários, né, como a glutationa, o lítio, manganês, né, ferro, molibdênio, vanádio, outros minerais essenciais e as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, né, a vitamina K2 e a vitamina D em pequenas doses, para que a pessoa possa revigorar o seu organismo e sair desse processo catabólico, né? Ela está perdendo energia, ela está perdendo orientação para que ela consiga surpreender o seu próprio organismo, né? Melhorando a sua característica depressiva. Muitos pacientes, você sabe, Davi, eu já trabalhei muito com depressão, muito, quando eu fazia somente homeopatia, acupuntura, e nós temos um ponto aqui, que é um ponto alegria de viver, o C5, 5 do coração, onde a gente põe uma agulhinha de ouro aqui, desses dois lados, uma agulha aqui no entranque, outra aqui no 20 do vaso governador de ouro, né? Nós temos agulhinhas de ouro, e a pessoa devagarinho ia retornando à vida, né? Ou aqui na ponta do nariz, tivemos uma agulha aqui, a agulha na ponta do nariz é duro, hein? Olha só, é para o bebum, né? Aquele que bebeu, que caiu em depressão, e outra aqui embaixo do nariz, de ouro de um lado e do outro, para revivificar toda essa energia Yin e Yang hereditária, para que a pessoa saia desse processo de depressão. Doutor Francisco, tem uma ouvinte aqui fazendo uma pergunta. Doutor, gostaria de saber se eu consigo realizar a desintoxicação do Zolpidem, mesmo fazendo uso há 6 anos. Tranquilo, porque o Zolpidem, na realidade, ele vai pouco a pouco perdendo a eficácia, mesmo com a dose, pelo que nós chamamos indução enzimática hepática. Então, o fígado produz enzimas o tempo todo e diminui, né, a atuação do próprio medicamento. Nós chamamos isso de indução enzimática. Com o Detox 1, Detox 2, você vai eliminando progressivamente, né, o Zolpidem. E o que a gente faz?
a gente vai tirando devagar. Um dia sim, um dia não, corta a dose, 3 dias, até que o organismo em si próprio, né, depois de 1 mês, 2 meses, possa se libertar da medicação de uso crônico. Né? Entendeu? Sim. Olha, tudo que você introduz no corpo, que é algo diferente, né? É estranho para o corpo humano, mesmo que, teoricamente, mentalmente, você acostumou com isso e está, vamos dizer assim, ligada a essa substância, consegue se tirar. É claro que tem a ver, a pessoa tem que estar participando desse processo, certo? Conscientemente, querendo fazer essa alteração, essa mudança. Não tem nada, absolutamente nada, que a gente simplesmente vai depender a vida toda, já que não é uma substância inerte do nosso corpo, entenderam? Os únicos medicamentos que nós temos que ter muito cuidado, primeiro são os cardiológicos, né? Nem sempre você vai conseguir equilibrar de uma forma rápida ou de forma contínua, né? A arritmia, a famosa insuficiência cardíaca congestiva, né, pela diurese, etc. Você vai mantendo devagarzinho, né, essa medicação. A segunda medicação é a medicação anticonvulsivante. Se você tem convulsões, por exemplo, não pode ser retirado. E a terceira são os antidepressivos de forma crônica. Então, se você toma antidepressivos há muitos anos, né, esse citalopram e outros derivados, né, antidepressivos, né, da Imal, por exemplo, né, a gente já tem grandes experiências com esses antidepressivos, né, carbamazepina, por exemplo, né, outros antidepressivos ou neurodisléticos, neuropsicoléticos, né, que a gente chama de medicamentos que agem no cérebro, tudo isso tem que ter um tempo. Mas à medida que você vai desintoxicando o seu organismo, né, você vai fazendo os tratamentos que nós chamamos, não da miscelânea que está hoje. Olha, Davi, posso falar para você da miscelânea? Olha que coisa louca, né? Hoje, essa paciente que veio, ela falou, doutor, eu estou perdida completamente. Eu vejo essa coisa que chama integrativa, é uma miscelânea. Eu falei, concordo com a senhora. Do jeito que está sendo feita, do jeito que está sendo propagada, essa integrativa é uma miscelânea. Ela não tem hierarquia, não tem propósito e não tem individualização. Então, a medicina da miscelânea, ela joga tudo, entendeu? Nós chamamos, então, de medicina integral ou holística, aquela que hierarquiza o seu processo, trabalha as suas necessidades conforme o que precisa ser trabalhado de uma medicina de acordo com a vida. Medicina unificada de acordo com a vida. E nisso você tem uma grande resposta, né? Então, veja bem, remédios cardiológicos, remédios psicotrópicos de longa data, anticonvulsivantes e remédios que mantêm o metabolismo. Por exemplo, se você tem uma diabetes descontrolada, etc., tem que ter muito cuidado para você retirar. Aí você vai introduzindo devagarinho os tratamentos, né? Ozonoterapia, o hidrogênio, né? A eletrificação do sangue, em alguns casos a alcalinização, né, do organismo quando necessário, né? A parte psiconeuromotora através da psiconeurofisiologia, tudo isso vai ajudando à medida que você vai progressivamente inserindo medicamentos informacionais como os Meriactiv, né? Vasogovernador, epífise, né? Outros Meriactiv de acordo com os órgãos, para que você melhore a sua condição, né, de recepção da energia, o Detox 1, o Detox 2 e o Detox 3, que ajudam também na eliminação dos sintomas colaterais desses medicamentos de uso crônico, né, das chamadas doenças da civilização. O que é que nós chamamos, Davi, doenças da civilização? Essas doenças que nós vemos que estão chegando agora, não é? Na Alemanha, desde 1980, nós já temos esse termo, doenças da civilização, Zivilisationskrankheiten, que são as doenças como a diabetes, a hipertensão,
o desmetabolismo, a desautonomia e outras enfermidades que estão acontecendo à medida que a civilização vai avançando, né? Muitos tóxicos estão inseridos dentro do organismo, né? O bisfenol, né? O glifosato, o glúten, os outros produtos que causam alergias alimentares e vão trabalhando o organismo para que ele diminua a sua capacidade de reação. Então, é importante, o Davi sempre fala, é importante você desintoxicar, trabalhar a sua defesa imunológica e depois a sua mente, né? A coordenação dos seus sentimentos, ações e da sua vontade, né? Então, para nós, né, que trabalhamos com essa medicina integral, sem miscelânea, nada da medicina de miscelânea, nós vamos então trabalhar esse fato da medicina de miscelânea. É uma coisa que a gente tem visto, né? Jogam-se tudo, mas não tem uma hierarquia de propósito. Então, quando a gente sabe que o foco principal, o seu sintoma, o seu metabolismo, o sistema ácido básico e a sua biorressonância precisa ser curada, você venha nos nossos seminários, nós vamos ensinar vocês, agora em setembro, nós vamos contar com o Dr. Davi, doutora Zaica, mais 6 palestrantes novos no nosso seminário, né? Qual a data, doutor Francisco? É uma coisa de louco, nós vamos aumentando esses palestrantes, dando vida a esse seminário de biofísica aplicada à saúde e terapia de biofísica aplicada à saúde, para que as pessoas possam participar. Esse grupo que teve foi excepcional, excepcional. As pessoas estão integradas, estão estudando, né? Então, para nós... Fala a data. 19, 20 e 21 de setembro, aqui em Campinas, né? Tá? Vejam ali no mereactive.com.br, Biofísica aplicada à saúde, terapias de informação biofísica, agora com mais palestrantes, né? Nós vamos ampliar, viu, Davi? Porque quando a gente amplia, a gente traz pessoas como você, como a doutora Zaica, como o doutor Neto, como o Celso Batelo, como o nosso querido Heitor, né? E que ampliam essa visão. E você tem uma visão muito ampla da biofísica e você pode trabalhar, né, com todos os produtos que existem e com os equipamentos confiáveis de biofísica. Por que eu falo que são equipamentos confiáveis? Aqueles que são desenvolvidos através de uma ideia da Escola de Terapia Biofísica Alemã, que é isso que a gente está orientando, tanto o Heitor, né, para a produção de equipamentos de alta qualidade, biofísica orientada. Nós temos também a coisa maravilhosa, que é o hidrogênio molecular, que o Davi é craque nisso, né, é um craque de bola, né? 5 estrelas da seleção brasileira, não é verdade? Né? Nós temos também, agora vamos ter o laser aplicado à saúde com várias aplicações e também a união entre vários produtos de desintoxicação, desparasitação que nós podemos aplicar para melhorar a saúde do ser humano. Não é? Nós não queremos ser protagonistas em nada. Nós só estamos ajudando cada um, né, a encontrar o seu caminho de saúde. É isso que é a nossa live às quintas-feiras de biofísica. Encontre o seu caminho de saúde. Não é? É fácil? Não. É longo? Sim, mas é possível. E aí, Davi, o que você conta da sua experiência essa semana aí? Como é que foi essa semana? Conta para nós. Então, essa semana, até eu assustei quando o senhor falou do tema, porque assim, a minha família, segunda-feira a gente passou um processo chato, né? Que tem a ver com depressão, mas a gente não sabe. Ó, a minha mãe veio de Boa Vista, né? Boa Vista, Roraima. Ela veio para cá em 1970, tá aqui desde então. Só que ela tem muitos irmãos em Boa Vista, sobrinhos, tá? Eu tenho primos, né, tios.
E segunda-feira a gente acordou com uma notícia muito chata, que um primo meu, mais novo, se suicidou, se enforcou, né? E aqui a gente fala do detox hereditário. O senhor acredita que meu tio, o pai dele, há 20 anos fez a mesma coisa? Então, foi uma comoção na família. Minha mãe ficou muito emocionada, muito triste, né, tal. Então, a gente teve que parar as coisas para poder dar uma assistência. Mas aí, quando a gente fala assim, depressão e vai atrás, você percebe a quantidade de pessoas que estão nessa encruzilhada, né? Para eles é um beco sem saída, mas na verdade é todo um processo interno que a gente vem falando, né? Suplementação, desintoxicação, você ajudar o funcionamento do seu corpo regrado para as pessoas saírem dessa questão. Porque assim, gente, independente do que você está passando aqui fora, se é financeiro, se é emocional, no trabalho, pressões, essas coisas todas, tudo tem uma solução, tudo tem um direcionamento, só que nem sempre nós estamos livres, o corpo está livre para poder ver essa solução, ir atrás dessa solução. E é justamente por isso que a gente precisa fazer esse reequilíbrio do corpo, estar sempre fazendo, sempre visando esse processo de reequilíbrio, de funcionamento interno, para a gente não passar por esse processo, que é muito chato. Então, muitas pessoas dizem assim, né? O Hipócrates falou, faça da sua saúde o seu alimento, não é? Então, se você tiver uma dieta saudável, vai ajudar, sem sombra de dúvida. Mas não vai curar a depressão. Olha só, olha só. O que é que são alimentos antidepressivos? Né? Se você olhar, né, os alimentos que contêm lítio, magnésio, manganês, vanádio, algumas vitaminas do complexo B, a vitamina A, a vitamina D, né? Elas podem ajudar, mas elas não tratam a depressão. A depressão, ela vem ou de forma externa por fatores, né, como o Davi falou, que são epigenéticos, né? Ou de forma interna, que são fatores herdados, constitucionais, ou a chamada depressão endógena. Eu trabalhei muitos anos, né? E quando eu me formei, né, eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico, sabe? São 400 mulheres, olha só. Era o jeito de dar plantão, né? Dar um plantão no hospital psiquiátrico em Americana, 400 mulheres intoxicadas com neurodisléticos e produtos vamos ser chamados, os produtos que usavam na época para sedar as pessoas, né? E a gente, como já estava conhecendo a homeopatia, nós levávamos aí alguns produtos homeopáticos, né? Então, o que aconteceu? Nesse problema, eu fiquei 2 anos, eram plantões de 48 horas no hospital psiquiátrico, olha só. Madrugada, aquele frio, aquela coisa, batia na porta, não sabia quem estava. Né? E nós temos produtos homeopáticos, né? Auron, lítio, etc. O que aconteceu? O nível de agressividade, né? Nós fazíamos isso de forma colaborativa, diminuiu muito. Então, se você diminui a agressividade, se você nutre bem e desintoxica o seu organismo, já é um caminho interessante para você abordar as causas endógenas da depressão, que podem ser psiconeuromotoras, né, da parte dos neurotransmissoras, que podem ser por déficit, né, o déficit tanto de oligoelementos nutricionais, ou por problemas cerebrais crônicos, né, como também focos, né, dentários e focos cerebrais. Então, eu fazia o quê? O que eu fazia nessa época? Eu fazia acupuntura, né, na cabeça do Yamamoto. Então, levava as agulhinhas e colocava as agulhinhas, né, nos pacientes depressivos. O resultado era muito interessante. Apesar de não ter o recurso que nós temos hoje, né, a chamada crânioacupuntura de Yamamoto, que eu fiz durante muitos anos, né, a auriculoacupuntura, né, as agulhas de ouro, né? E hoje nós temos isso através dos Bariactive, que são as agulhas informacionais que ajudam o fluxo dos meridianos.
o epífise, o vaso governador, o fígado, não é? A vesícula biliar, o estômago. Então você tem depressão porque você não digeriu bem aquele assunto no seu trabalho. Veja bem, o Mereactive estômago pode ajudar, né? Junto com o epífise, que vai equilibrar. Você tem uma raiva porque o seu chefe não te tratou bem, né? Ele desmereceu o seu trabalho. Então, fígado, epífise, vaso governador. Mas eu fiquei com medo de perder o meu emprego. Faz tempo. Mereactive rim, epífise, vaso governador, né? Daimai, que vai te dar um certo sustentação, não é? Então, se você utilizar bem os Mereactive, você vai melhorar a sua depressão. Principalmente o epífise, o vaso governador e o vaso concepção são Mereactive que ajudam você a equilibrar as pressões internas e externas do meio ambiente, né? Aí você pode utilizar os oligoelementos, fazer a sua desintoxicação, limpar, se você quiser, parasitas, obviamente, né? Trabalhar a sua acidez orgânica, né? E melhorar a energia do seu corpo, nutrindo as suas mitocôndrias, né? Então, na realidade, chega de miscelânea. Vamos falar do que interessa, não é? Saúde não tem pressa. É isso que interessa, não é verdade? Então, veja bem, sua mãe chegou lá de Rondônia, né? Sabia que você tinha essa ascendência Roraima. Rondoniana, né? Roraima. Roraima, nossa, é mais ainda. Mais para o norte. E aí você vê que casos na família, com a intoxicação hereditária, esse aspecto emocional, comportamental, se reproduziu. Por que nós chamamos isso? Miasma luético ou sifilítico. Pessoas tentam se autodestruir. Olha só. Então, com homeopatia, nós podemos ajudar com as desintoxicações, com as câmaras de frequências para ajudar essa energia, não é? Com o equalizer, com as técnicas biofísicas, nós vamos ajudar. Não é? Não temos garantia que a pessoa não vai tomar as rédeas da sua exerção no mundo, mas nós podemos ajudar. Quando eu comecei, Davi, fazia homeopatia acupuntura, né? E vinha muitos casos deprimidos. Depois, na época, teve a infecção por vírus da AIDS. Então, as pessoas tinham medo. Muitos pacientes vieram já contaminados, né? Nós usamos luvas, máscaras, agulhas descartáveis para tratar, né? Mas muitas pessoas ficaram com medo. O que nós utilizávamos na época? Nós fazíamos acupuntura, nós usávamos homeopatia e nós dávamos ouro metálico. Ouro metálico. Esse ouro ajudava muito nos processos de depressão. E esse ouro era homeopático, né? Ouro metálico, 30, 200 mil. Quando nós fizemos a antroposofia, nós começamos a entender esse balanço entre os diversos corpos, né? E a gente equilibrava também. Agora, no século XXI, nós temos os Mereactive, que atuam nos meridianos, que atuam na mente, que atuam desintoxicando, dando um suporte de ressonância para que você, no mundo externo e no mundo interno, possa se equilibrar de uma maneira natural. É bem interessante, né? Houve uma evolução, não é? E você que já foi cirurgião, ainda é, e trabalha com casos difíceis no hospital, etc., você sabe, a pessoa antes de internar, ela está deprimida. E depois de sair do hospital, ela também fica deprimida, né? Nós chamamos isso de hospitalismo, né? Principalmente os idosos, que quando tem um processo de internação ou desidratação, ficam deprimidos. Então, a depressão do idoso, né, é uma coisa muito séria. À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais sensíveis, né? Eu, como geriatra, sei disso. Trabalhei desde 2011, né? Eu fiz minha especialidade em geriatria.
Vamos ver que os idosos ficam deprimidos. Por quê? Eles perdem auxílio da família, eles estão sozinhos, né? Eles estão deprimidos, não têm também os oligoelementos necessários para eles continuarem essa parte metabólica, as vitaminas que faltam, as intoxicações crônicas. Então, preste atenção, se você tem um parente, um avô, uma avó, alguém da família ou conhecido que são idosos, estão deprimidos, pense que você pode ajudá-los com os Meriactive, o epífise, vasogovernador, fígado, estômago, rim e o Daimai. Então você pode utilizar esse conhecimento, né, para ajudar, e os detox 1, 2 e 3, para ajudar esses idosos a limpar essas toxinas e melhorar a sua cognição. O idoso vai perdendo a cognição, Davi, ele vai ficando com perda da memória, ele vai ficando com certos lapsos, né, durante esse processo, né, que a gente chama de lapsos cognitivos, ou disfunção cerebral mínima, né, que a gente chama, né, ou disfunção cognitiva mínima, né, em que começam pequenas coisas. A pessoa esqueceu o fogo aceso, ela esqueceu a bolsa em algum lugar que não lembra. Isso dá uma ansiedade muito grande, né? Então, para trabalhar também outro sintoma, que é a ansiedade, nós temos o Meriactive coração, tá certo? Epífise e vasoconcepção, que vai trabalhar essa ansiedade. Quem não é ansioso hoje em dia? Conta para mim, Davi, quem não tem ansiedade? Né? Porque tem contas para pagar, não tem dinheiro suficiente, às vezes a família tem problemas, né? Como você falou, né? Todo mundo é ansioso. Então, Meriactive, coração e pericárdio são as bases para você trabalhar junto com o epífise a sua ansiedade. Eles vão curar a ansiedade? Não. Eles vão dar para você a condição de você entender quais os fatores que estão causando essa ansiedade, né? Você pode tomar o que você quiser de suplemento. Suplemento não cura ansiedade. Às vezes fitoterapia pode ajudar, né? Passiflora, etc., né? Pode ajudar a ansiedade, mas não cura. O que você tem que saber é que essa ansiedade tem uma causa. E essa causa é que você tem que trabalhar. Pode ser uma causa externa, né? Trabalho, profissão, insegurança, por exemplo, né? Que é a grande coisa, principalmente nos jovens, né? Da ansiedade, ou uma causa interna, da falta de confiança em si mesmo. Entendeu? Aí o Meriactive Rim atua de forma espetacular. Não tem confiança? Dá o Meriactive Rim. Ele vai ajudar você a tirar esse medo de ser você e trabalhar na sua essência, na energia hereditária Ting, né? Que é a energia que veio lá dos antepassados. Veja bem, ontem eu atendi uma pessoa que vem já há muito tempo com ansiedade. E eu conversando com ela, uma pessoa que é professora, pedagoga, dá aula, etc., mas na hora de falar, na hora de se apresentar, é coordenadora da prefeitura aqui do interior, de várias coisas, né? E ela tem falta de confiança em si mesma. Então ela tem muita ansiedade, ela treme, ela fica deprimida, ela não tem essa vontade de chegar lá. Mas isso era desde criança, olha só. Então nós observamos que o meridiano do rim estava fraco, o meridiano da bexiga estava fraco e o meridiano foco epífise estava. Nós demos isso. Hoje ela já me ligou e falou: doutor, eu já fiz uma palestra, já tomou ontem, logo de manhã. Olha. Fui lá e arrebentei. Quer dizer, tirou essa ansiedade que ela tinha, assim, rapidamente, porque ela teve confiança em si mesma, né? E muitas pessoas têm, Davi, falta de confiança em si mesmo. Eu sei que você é um cara muito confiante, você fala bem, você faz palestras, etc., a doutora Zaika também. Mas muitos colegas precisam fazer curso de oratória. Eles não sabem falar. Falam de forma introspectiva, né?
Então, para soltar a sua voz, né? Para soltar essa energia que está dentro, o Daimai, né? Que é aquilo que dá sustentação do organismo, junto com o epífise. O epífise, Davi, que é o Chongmai, que é, na realidade, a pineal, é importante para todo mundo, junto com o Detox 2. Por quê? Elimina a toxina e põe a clareza mental como se tivesse uma luz aqui, ó, em função do ser. Você fala, mas Francisco, você está falando de luz aqui na pineal? Sim, estou falando de luz na pineal. Porque a hora que libera isso, você passa a ser você mesmo. Você passa a ser íntegro com a sua consciência. Então, saindo da medicina da miscelânea, que é aquilo, protocolo para isso, protocolo para aquilo, entendeu? Você viu que teve uma IA, não é que se dizia um consciente, que ia acabar com os protocolos, não é verdade? Então, outra coisa, nós temos que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial ela pode ser um mecanismo de te ajudar, mas ela não pode te orientar nas suas decisões. Quem orienta nas suas decisões é a consciência. Consciência do ser. Consciência de trabalhar conscientemente as suas decisões que vão impactar. Se você for um terapeuta ou médico e trabalha com as pessoas, os outros, a sua comunidade, a sua família. Então, não deixe que isso sobrecarregue a sua decisão. Mesmo que a sua decisão não seja a mais correta naquele momento, é a sua decisão. Isso chama integridade de consciência. Então, veja bem, quando você tem integridade de consciência, você tem menos depressão, você tem menos ansiedade. Ansiedade, na realidade, é não saber o que vem no futuro. Quem é que sabe? Eu também não sei. O Davi também não sabe. Né? Ninguém sabe o que vem no futuro. Então, vamos viver no presente, trabalhar esse presente de forma consciente, íntegra, absolutamente sincera, para que você não tenha ansiedade. Né? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não sei, amanhã você acorda e vai ver o que vai fazer. Né? A não ser que você tenha um plano a longo prazo, o que não acontece no Brasil. O Brasil não faz plano a longo prazo. Todos vocês... Por exemplo, Davi, na Alemanha, plano a longo prazo de 5 a 10 anos. No Japão, é de 10 a 50 anos. E aqui é 6 meses, 3 meses, 1 ano. Veja bem como a relação plano a longo prazo em diferentes civilizações causa ansiedade. Então, você tem um plano de 5 a 10 anos, por exemplo, as indústrias automotivas alemãs, de 5 a 10 anos, BMW, etc. e tal, Mercedes. Então, daqui 10 anos. Então, não dá para ter ansiedade que vai pouco a pouco. Aqui não, é 6 meses, é amanhã. Amanhã vai mudar o IOF, amanhã. Calma, gente. Não muda assim. Tenha calma. Respire fundo. Faça uma meditação, não é? Eu estou falando para você. Acompanhe a mudança, né? Acompanhe o processo. Muitas pessoas, elas sofrem porque elas não sabem que elas têm o poder da autodecisão. É uma coisa que a gente tem que resgatar. Você é senhor das suas decisões. Ninguém de fora, ninguém, nem o governo, nem a sociedade, nada pode influenciar na sua autodecisão. E essa autodecisão faz parte da evolução da consciência. Então, nós, através da evolução da consciência, nós temos o que nós chamamos a integração do nosso eu. Entendeu? O eu. O eu não é o sistema nervoso central somente, é a consciência e a sua manifestação nas suas ações para com o mundo. Nós chamamos isso de ações integrativas para o mundo. Então, se você decide, siga a sua decisão. Você vê que essa live nossa, Davi, ela está falando de depressão, está falando de ansiedade e de como você, na causa de cada processo que você, vamos dizer, experiencia, tem uma maneira de você amenizar esses processos que são nem somente a ansiedade, mas também os sintomas depressivos. Não é? Nós sabemos que aumenta a
13% ao ano, principalmente nas idades de 13 a 25 anos, com sintomas depressivos aqui no Brasil. E, fundamentalmente, no mundo inteiro, obviamente nós não sabemos do mundo onde não existe tanta informação, existe muita gente com depressão. E o que acontece? Vai lá, toma medicamentos antidepressivos, nós não somos contra você tomar um citalopram, um medicamento antidepressivo, de maneira nenhuma. Quando precisa, pode tomar. O que nós somos contra é tomar para sempre. Pessoas que há 20, 30 anos tomam antidepressivos e não tomam uma atitude. Por quê? Ele dá aquela sensação de, eu estou bem. Ai, que maravilha, parece que o mundo está bacana. Mas o mundo não está bacana. Você que acha que está. Então você tem que desintoxicar o seu organismo, você tem que liberar, né, a sua percepção e tem que também tomar atitudes. Não é? Se você não toma atitudes, como é que você vai sair da depressão? Vou contar outra coisa para vocês. Quando eu fiz o curso, muitos anos atrás, isso anos 90, com o Dr. Treichler, que foi o grande psiquiatra da antroposofia. Ele classificava em 4 tipos de doenças mentais. Ele falava, olha, eu estava lá na época da guerra, não é? E os pacientes deprimidos lá no hospital, ia caindo as bombas, pouco a pouco caía na bomba, a pessoa pegava o seu travesseirinho e, aquela bomba que caía praticamente naquele espaço, dava um tempo nos deprimidos. A pessoa saía correndo. Então, quer dizer, na realidade, esse medo, esse influxo violento da bomba caindo no hospital psiquiátrico, dava um clique, liberava os neurotransmissores e as pessoas, ele falou, muitas das pessoas que eu conhecia não eram deprimidos. Eles estavam numa condição de subdepressão devido à guerra, devido às condições. Mas a hora que caía a bomba, eles, Dr. Treichler, veja bem, Rudolf Treichler, esse foi um grande mestre da psiquiatria antroposófica que classificava em 4 principais, vamos dizer, maneiras, né, de você ter depressão, ansiedade, etc. Né? Então, veja bem, caiu a bomba, meu amigo, a bomba pode ser uma coisa que está acontecendo na sua casa, pode ser uma nova vivência, pode ser uma nova atitude de você tomar um medicamento, fazer um tratamento de desintoxicação que vai liberar você desse estado depressivo, que é também, na realidade, Davi, o que todo mundo quer. Não queremos as pessoas deprimidas, deitadinhas ali, que não reclamam, que não falam nada, não é verdade? Mas nós queremos pessoas que estão ávidas, que estão vivas, que desintoxicam o seu organismo, que fazem os tratamentos naturais para eliminar uma série de toxinas, que estão também tendo a sua dieta mais apropriada, fazendo o seu exercício de acordo com a sua constituição, respirando um ar puro, né? Nós queremos pessoas que estão vivendo. Todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, até nesse momento, já estão despertando para essa ideia do reequilíbrio interno, do reequilíbrio eletromagnético, da desintoxicação, do uso dos produtos Meriactive, a ideia, a utilização da biofísica para reequilíbrio do organismo. Venham conosco, venham se aprofundar nesse estudo. Quero lembrar vocês que 19, 20 e 21 de setembro, em Campinas, nós teremos outro seminário de biofísica com práticas relacionadas à escola alemã. São vários palestrantes, né? Vamos estar lá com o Dr. Francisco coordenando. Essa turma que teve agora foi muito bacana, muito maravilhosa. As pessoas vão vir aqui depois dar depoimentos sobre o que aprenderam lá nesse seminário. E nós vamos repeti-lo 19, 20 e 21 de setembro, em Campinas. Quem tiver interessado em dar esses conhecimentos, entre lá, www.meriactive.com.br, faça sua inscrição, são vagas limitadas, tá? Não dá para você sair abrindo para todo mundo, porque senão aí perde o conhecimento, mas estaremos aí à disposição, esperando vocês lá conosco em Campinas, em setembro.
Então, nós temos agora umas palestras para dar. Nós vamos estar no sul do Brasil, no Simpósio Integrativo do Sul, em julho. Nós vamos estar em agosto, no Simpósio de Biometafísica também, né, fazendo palestras lá. E vamos estar em setembro, aqui em Campinas, no nosso curso de Biofísica Aplicada à Escola Alemã e Terapia de Informação Biofísica. Um alerta a vocês, muita gente fala de biofísica. Nós não somos contra ninguém, nós somos abertos, mas nós temos uma escola que é mais de 50 anos, que segue as orientações da medicina biofísica alemã. Então, essa escola, ela tem um propósito, que é evoluir passo a passo com os conhecimentos. Nós abrimos agora para vários palestrantes, o doutor Davi, que vai falar da água, do hidrogênio, dessa coisa muito importante, a doutora Zaika, que vai falar da parte da neurofisiologia, né? Etc. O doutor Heitor, que vai falar a sua visão de como ele faz os equipamentos, né? O Cássio vai falar da alquimia dos produtos que ele produz, né? Os próprios Meriactive. O doutor Celso Batelo, que vai falar da desautonomia do sistema nervoso autonômico, também muito importante. Nós temos também a doutora Silvia, que é física, que é a primeira física agora que vai abordar da física clássica, a física quântica, e como a gente vai se proteger do estresse eletromagnético, e o Fornazieri, que vai dar para nós uma introdução do laser nas terapias biofísicas. Então, nós estamos criando, na realidade, uma oportunidade em que vocês podem ter, além dos Meriactive, né, os produtos que nós estamos, o hidrogênio molecular, os equipamentos de biorressonância, né, biofísica aplicada, o laser, outros procedimentos biofísicos que podem ajudar muito, tanto na depressão, como na ansiedade, como na manutenção da saúde em geral. Então, venha conosco, gente, venha participar, porque nós estamos aí criando um grupo sério de biofísica, né, com metodologia, bibliografia, etc., que nós podemos, então, ampliar esse conhecimento e dar para vocês as suas ferramentas para que você, sendo paciente ou sendo um terapeuta que trata os pacientes, tenham vamos dizer assim, as possibilidades de atingir de forma melhor e hierárquica esses processos biofísicos em geral. Não é? Então, venha conosco. Outra coisa importante, você tem depressão. Pense bem, de onde vem essa depressão? Quando ela começou? De que forma ela se estabeleceu? É desde a infância? É na adolescência? É na idade adulta? Existe alguém deprimido na família? Veja bem o Detox 3, importante que o Davi falou, que vem dessa coisa miasmática hereditária. Foi depois de uma picadinha, foi depois da pandemia, né? Muitas pessoas, né? Nós convidamos um colega espetacular, ele falou, depois da pandemia não dou mais palestra. Espera aí, não tem problema. Vamos ver se ele se ajeita um pouco para dar palestra para nós. Ele não quer saber, ele quer morar no campo. Entendeu? Mas tudo bem. Parabéns. Quem sabe ele vem conosco, né? Nós também vimos muitos colegas que faleceram após a pandemia, com ou sem vacinações. Então, na realidade, o que aconteceu? Houve um break. Nós chamamos isso de corte biológico. Esse corte biológico, ele vai entre as fases de impregnação e as fases de descaracterização da membrana celular, ou seja, as fases degenerativas. E nesse corte biológico, o organismo perde a sua integridade emocional, sentimental, física e funcional. Então, nós sabemos isso já da homotoxicologia. Não sei se eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar que é as fases, né, de doenças que aparecem, e aqui está o corte biológico. Esse corte biológico, na realidade, ele impede que a pessoa se recupere de forma natural.
Se você intoxicar mais esse organismo com uma série de medicamentos iatrogênicos, você vai piorando até a fase que nós chamamos, né, que não pode ser revertida, né? A fase de impossibilidade de reversão da sua cura, que chama fase degenerativa. Então, veja bem, antes de você chegar no corte biológico, você precisa ter uma boa imunidade, você está com uma parte emocional equilibrada, você também tem a parte nutricional equilibrada, a parte de movimento e respiração equilibrada, né? Então você faz uma salutogênese. Então veja bem, veja se você não está caminhando para o corte biológico, se você não está suprimindo as suas funções fundamentais. E pense também que você pode melhorar o fluxo dos seus meridianos, né? Através dos biofótons, através da desintoxicação, utilizando o que nós chamamos os linfocêuticos meriatíficos. Então, são produtos informacionais que vão ajudar pouco a pouco na desintoxicação, na parte emocional, na parte funcional e nos sintomas físicos. A doutora Zaika fala muito bem, eles não substituem a medicação que você está tomando. Ninguém quer que você tire uma e coloque a outra. Nós queremos que você, pouco a pouco, melhorando o seu estado de saúde, hoje, fundamentalmente, na depressão e na ansiedade, vai retirando devagarzinho e substituindo, pouco a pouco, à medida que você se sente melhor, com os linfocêuticos. Então, gente, não é milagre, não é miscelânea, mas é um acompanhamento passo a passo. Às vezes você faz uma consulta com o médico, você vai lá em Brasília, né, capital federal, faz uma consulta do Dr. Davi. O Dr. Davi fala, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, desintoxicar, desparasitar, desacidificar, etc. E você não volta, você só faz a consulta, você está perdendo a oportunidade de você, através de um tratamento biológico, funcional, bem orientado, de recuperar a sua saúde. É o mesmo que nós fazemos aqui em Campinas, não é? Então, muitas pessoas vêm achando que uma consulta somente vai resolver a sua vida. Não. Nós temos todo um procedimento, nós temos vários equipamentos, nós temos ideias de como trabalhar, né, a energia vital, a desintoxicação e, principalmente, fundamentalmente, a parte emocional. Sem o equilíbrio da parte emocional, nenhuma enfermidade, nada pode ser curado. Então, veja bem, a parte emocional é fundamental. E todos nós temos problemas emocionais, né, Davi? Às vezes a gente tem ansiedade, a gente tem preocupações, a gente tem desilusões, né, que nos tiram, às vezes, né, do nosso equilíbrio. Então, nós temos que tratar isso. Nós temos maneiras de trabalhar esse aspecto emocional de forma profunda, né? É muito comum sair do equilíbrio. Muito comum. O que não é comum é você, vamos dizer assim, entrar num processo depressivo porque você se desequilibrou, tá certo? O desequilíbrio está aí, a gente passa por isso, a vida não é contínua, ela tem altos e baixos, mas quanto mais organizado o seu corpo tiver, mais você vai ser maleável com os acontecimentos da sua vida. É esse o objetivo, tá? O objetivo não é parar o sofrimento, as alegrias, né? Esses altos e baixos. Na verdade, é você ter consciência mental, espiritual, física para se adaptar a esses altos e baixos. Isso que é a vida, tá bom? Esse ioiô eterno, né? Sempre, né? Então, entre o nascimento e a morte, o antes do nascimento e depois da morte, nós podemos fazer aquela tabela, né? De fazer uma linha aqui, uma linha de equilíbrio, para baixo é negativo, para cima é positivo, você vai marcando os pontinhos ali. E esses pontinhos dá para você chamado decorrência vivencial. E essa decorrência vivencial, ou seja, biografia vivencial, vai dizer para você o que precisa fazer. Ninguém é perfeito, nós não queremos ninguém perfeito, eu não sou, o Davi não é, ninguém é perfeito.
mas nós queremos nos aproximar do equilíbrio, não é? O equilíbrio é quando você sabe que as suas ações, pensamento e sensações estão de acordo com o universo. Exatamente. Para vocês essa mensagem. Esteja de acordo com o universo. Isso. Na que vem temos um novo tema. Novo tema. Eu agradeço muito ao Dr. Davi. Mando um grande abraço à família, à senhora, sua mãe. Eu não sei se ela está por aí, né? Aqui em casa não está, está na casa dela, mas eu vou encontrar no final de semana, vai ser a missa de 7º dia do meu primo, né? Mas enfim, essas questões a gente vem lidando com isso, vem vendo isso acontecer. Isso está mais comum do que possa parecer para todos vocês, tá? Como o Dr. Francisco falou, depois das consequências relacionadas à pandemia, esse desequilíbrio de várias formas do corpo das pessoas está aparecendo, tá? Aparecendo com uma frequência muito grande. E quer se aprofundar, quer poder ajudar seu paciente, se ajudar sua família, se aprofunde nessas ideias de biofísica. Eu digo para vocês o seguinte, é tão gratificante você poder estar aprendendo, né, em se engrandecendo com tanto conhecimento. Estejam conosco, Campinas, 19, 20 e 21 de setembro. Faça sua inscrição no site www.meriactive.com.br. Dr. Francisco, muito obrigado. Quinta-feira que vem, às 8 horas, nós estaremos aqui no nosso Momento Biofísica, gente. Um grande abraço para vocês. Beijo no coração. Uma boa semana. Muito obrigado, hein? Um abração para você. Abraço. Um abraço a todos aí. Abraço. Até aqui. Tchau, tchau. Até mais.